Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e este é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje nós vamos continuar a conversar, né, sobre os lançamentos, né, de cinema que estão rolando no Rio de Janeiro, tá? E hoje eu quero falar de um filme que está no Festival 8,5 do cinema italiano, intitulado Mama Roma, né? Isso é uma relíquia, né, de 1962, né, dirigida pelo Pier Paolo Pasolini, né, e que conta com a grande atriz italiana Anna Magnani fazendo o papel protagonista, né? Vamos falar um pouquinho da sinopse desse filme para a gente poder entender algumas coisas aqui, tá? Foi um filme muito polêmico, lançado à época, ele chegou a ser censurado em alguns países por ser considerado de conteúdo altamente imoral, tá? Mas vamos tentar falar um pouquinho do filme para a gente poder entender o que temos aqui, né? Para esse filme ter sido tão polêmico como são praticamente todos os filmes do Pasolini, né? Esse filme ele fala de uma prostituta chamada Mama Roma, interpretada pela Anna Magnani, tá? Uma prostituta que veio, né, de uma origem extremamente humilde, né? Um homem tira ela dessa origem extremamente humilde, né? Cafetiza essa mulher, né? No caso, né? A Mama Roma, né? E ela consegue ter uma ascensão social com o seu ofício de prostituição. Depois ela se torna feirante, né? E ela vive ali na periferia de Roma, numa parte onde você tem conjuntos habitacionais sendo construídos, né? Você não está no centrão da cidade, né? Você tem muitas ruínas romanas ali e descampados assim, né, terrenos baldios, essa coisa toda, né, e você tem um ambiente de muita pobreza, de muita miséria, né, você está mostrando ali o povo pobre, né, e miserável que vive ali na periferia de Roma, né. Ela tem um filho, tá, que é o Ettore, né. Ela mantém esse filho afastado por um tempo, né, mantendo ele vivendo no interior, para que ele não tivesse conhecimento, né, desse ofício de prostituição da mãe, né, e depois quando o garoto cresce e chega a seus 15, 16 anos, né, ela traz o garoto para a cidade para viver junto com ela, só que esse garoto ele vive muito com os, vamos dizer assim, marginais, né, com os adolescentes marginais que vivem ali naquela periferia de Roma, né, e isso torna, entendeu, a vida dela muito complicada. Por outro lado, o homem que cafetiza ela, né, volta sempre pedindo dinheiro e volta sempre exigindo que ela volte ao ofício da prostituição. Como esse cara tirou ela da miséria, ela se sente na obrigação de sempre dar dinheiro para esse cara quando ele pede, né? Então você tem uma situação aí muito complicada, né? E ao mesmo tempo, né, é interessante que você tem umas situações muito, como podemos dizer, muito poéticas, muito líricas, né, porque esse relacionamento entre a Mama Roma e o filho dela, o Ettore, né, aparentemente, né, ele ia ser altamente conflitante, né, ele tinha tudo para se mostrar altamente conflitante, mas ele tem momentos em que a mãe e o filho se entendem muito bem, e você tem momentos muito bonitos, né, no filme, né. Esse filme ele é estudado muito, por quê? Porque ele tenta pictoricamente, né, trazer os fotogramas, trazer os frames, né, aproximar os frames de pinturas, né, de artes plásticas do classicismo, mais ou menos, né, como um Caravaggio da vida, né, e ele é muito estudado por causa disso, né. Outra coisa também é a herança que ele tem do neorrealismo italiano, né, que foi aquela corrente cinematográfica que apareceu na Itália ali do imediato pós-guerra, né, que mostrava a Itália destruída, né, pela guerra, e que você usava pessoas do dia a dia e não atores, né, para contracenar nos filmes, né. Então a gente, por exemplo, o menino que faz o autor Ettore, ele era um garçom ali da região que o Pasolini acabou aproveitando, né. E é interessante a gente ver também que o filme ele tem uns planos e sequências muito interessantes da
Mama Roma, né, andando, né, na noite dessa periferia romana e conversando com as pessoas, né, e aí a gente vai entendendo um pouco mais da vida dela, né, mas são planos sequências em traveling, né, que estão sendo feitos de noite, então deve ter sido uma coisa muito complicada de se filmar na época, né, e é interessante a gente perceber isso também, né. O filme vai ter um desfecho trágico, tá, gente? Estou dando os spoilers aqui, porque o Ettore acaba descobrindo que a mãe trabalha nesse ofício de prostituição, ele fica completamente revoltado, ele já tinha até conseguido um emprego de garçom, né, que é o ofício dele na vida real, né? Mas ele acaba se demitindo do emprego e ele tenta fazer um pequeno assalto, entendeu? A pacientes de um hospital, mas ele já está febril porque ele está tão traumatizado com essa coisa dele ter sabido, né, que a mãe trabalhava no ofício de prostituta, né? E que ela só voltava por causa do cafetão dela, né, no caso, né? E aí o que acontece? E aí o que acontece? Ele acaba sendo preso, ele acaba tendo um surto na prisão, porque ele está com muita febre, né? E ele acaba indo para o manicômio, onde fica praticamente amarrado, deitado numa mesa, como se estivesse numa posição de crucificação, e ele acaba morrendo, né? Nessa posição de crucificação, né? E a nossa Mama Roma acaba, no filme, né, completamente, como podemos dizer, transtornada, completamente desamparada, né? E o filme tem esse desfecho muito triste. Quer dizer, você tem várias, né, metáforas, você tem várias formas aí, né, de interpretar isso, né? Se você tem essa coisa do neorrealismo, né, você vê essa sociedade, né, pobre, né, que do pós-guerra que está surgindo ali, né, no caso, né, você tem essa coisa de você retratar bandos, gangues, né, de homens, né, o Pasolini com sua condição de homossexual, ele sempre quis, vamos dizer assim, trabalhar, explorar um pouco o corpo masculino, e nessas gangues, né, que são amigos do Ettore, né, e o próprio Ettore em si também, você tem essa exploração, né, do corpo masculino, essa forma de você ver, de você entender o corpo masculino, né. Então é um filme que ele faz parte da história do cinema, é um filme muito importante, tá? A gente sente, né? Tem uma Anna Magnani, que é uma excelente atriz, na minha opinião, praticamente uma das melhores atrizes da Itália, se não a melhor, né? Porque a gente pode também falar de uma Giulietta Masina também, por exemplo, né? Mas a Giulietta Masina já é uma outra vibe, né, no caso, né? E é muito interessante a gente ver, né, esse filme, né, numa cópia restaurada de 1900, restaurada, né, esse filme é de 1962, numa espécie de releitura, né, tardia do neorrealismo, né, que o neorrealismo é um fenômeno mais do imediato pós-guerra, né, e é interessante a gente ver como é que isso é discutido, né, e pelo fato dele ter um certo apelo sexual, que hoje, para nossa cabeça, entendeu, é uma coisa muito inocente, mas ele foi visto como uma coisa altamente imoral em alguns países daquela época e foi censurado. Mas o mais interessante é você ver essa vida miserável da periferia sendo mostrada de forma nua e crua nesse filme, né? E contrastando, né, com as ruínas romanas ali, né, perto dos conjuntos habitacionais, as ruínas romanas que brotam assim desses terrenos baldios, né? E é interessante a gente ver toda essa combinação, né? Então é um filme que, se você não vai ter a chance de repente de ver no Festival 8,5 do cinema italiano, é um filme que vale a pena procurar, tá? De repente procurar no YouTube, ver se tem no YouTube, né? E ver se tem algum site, ver se consegue uma cópia em DVD, alguma coisa assim. Mas vale muito a pena vocês darem uma olhadinha nisso, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa sobre outro filme, né, que tá rolando aí em cartaz no Rio de Janeiro, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.